Olá, Nubetes! Estamos de volta nessa semana maravilhosa com um modelo que vocês estão me pedindo, que é casaco. Todo mundo falando, gente, tá frio, vamos fazer uma coisa mais quentinha? Fica aí que eu volto já já. A Jéssica Alves, que mora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ela mandou esse casaco que eu vou chamar de jaqueta, porque pra mim ele é uma jaqueta. Ele é muito bonito, facinho de fazer e o pulo de gato tá nessa gola aí, tá? A gente vai indicar a lã batida pra fazer essa peça. Ela é bem firme, ao mesmo tempo ela é macia e ela esquenta bem. E você ainda não completou o seu material de trabalho? A gente tem uma lojinha na Shopee que tem todo o material para você ser uma modelista. Tudo o que você precisa para iniciar suas grandes interpretações. As bases que a gente tem lá são feitas por mim ao longo desses quase 30 anos trabalhando como modelista. Tudo muito testado, muito aprovado, bem direitinho, para você não errar. Esse vídeo de hoje tá na aba de modelagem, que é gratuita, tá? Então, os vídeos de molde, você não precisa se preocupar. Clicou, abriu. E quem que sustenta esse projeto de profissionalização? Você que está aí do outro lado através do Clube do Pix. Então, se você ainda não é um mantenedor do canal, não perca tempo. Vai lá, dá essa forcinha pra gente. Eu vou deixar aqui a chave do nosso Pix. E se você ajudar com R$1 por cada vídeo que você gostar, você já vai estar ajudando muito. Outra forma de você ajudar é curtindo, comentando e compartilhando. Você está sinalizando para o YouTube que o nosso vídeo é bom e aí ele acaba mostrando esse vídeo para outras pessoas. E tem um detalhe importante também, tá, gente? Se você assistir o vídeo e não curtir, você para de receber notificação, porque o YouTube entende que você assistiu o vídeo, mas que você não gostou. Então a tua curtida é importante até para você receber a notificação. E tem também a nossa aba de corte e costura, gente, que tá genial. A gente tá com cada modelo lá bem legal. Quem entrar agora, já tem lá uns 10 vídeos para você assistir e toda semana vai entrar um vídeo novo, toda quarta-feira, por R$ 7,99 por mês. Pelo amor de Deus, né, gente? É muito baratinho para você receber tanto ensinamento de uma vezada só. E você também pode fazer igual a Jéssica Alves e mandar a sua sugestão. Nós temos um WhatsApp só para isso. Agora é tanta sugestão que a gente não tá dando conta. E é muita coisa muito bonita. Tem muita coisa selecionada. Calma que a gente tá aí, ó, já chegando. Quem sabe sua sugestão tá lá, ó, separadinha pra gente fazer. Nós estamos bem próximos de alcançar os 250 mil inscritos aqui no canal. Você sabe que a gente vai fazer um sorteio, né? Eu vou incluir tudo que tem lá na nossa loja da Shopee. Vamos compartilhar bastante pra gente chegar logo nesse número. E você que já comprou o material e já tem esse material, não se preocupe com isso. Se você for sorteada, você vai receber seu dinheiro todinho de volta. E agora vamos lá? Vamos fazer esse casaco juntinhos que o frio, ó, tá chegando. A Jéssica Alves, ela mora em Porto Alegre, que é um lugar que provavelmente já deve estar bastante frio. Ela mandou esse casaco aqui, que eu considero ele mais como uma jaqueta, porque ele não tem franzido aqui onde prega o cós, tá vendo? Ele não tem muito detalhe, ele é fácil de fazer e é muito, muito bonito. O pulo de gato dele tá nessa gola que é anatômica e ao mesmo tempo ela tem uma cara de gola, não chega a ser uma gola anatômica, mas também não é uma gola em pé igual de camisa, tá? Então é uma gola que tem os seus segredos. E o zíper, né, que a gente nunca aprendeu a calcular o zíper. Aqui, gente, eu trouxe um tecido que se chama lã batida, tá? A gente considera ele como tecido plano, porque ele realmente você pode esticar, que ele não tem elastano, tá? De um lado ele é peludinho, que eu acho que tem muito a ver com essa foto, e do outro lado ele é uma trama, que lembra um pouquinho o moletom, sabe? Mas ele não tem elastano não, ele é feito como um tecido duro mesmo. E ele é bem encorpadinho, então eu acho que esse encorpado dele combina demais com o modelo que a gente tá fazendo hoje, tá? A lã batida, ela é quentinha, ela é firme e fica bem com cara de jaqueta mesmo, bem de jaqueta. E vamos começar. Bom, eu vou usar aqui, gente, o nosso esquadro de MDF, que a gente tem aí na Shopee para vender. A gente tem o de MDF, a gente tem o de acrílico, tá? E vou usar a base, que eu peguei a base M, que a base M é a base que a gente tem também na Shopee para vender, tá? A gente tem a base de todos os tamanhos lá, assim, em kits, tá? Vai do P ao GG, ou então vai do P ao G3, ou então G1, G2, G3. Tem 3 kits. Aí eu peguei a M e fiz uma adaptação pro meu tamanho, para as minhas medidas. Essa que eu tô trabalhando hoje. Então eu vou copiar ela aqui, tá? Se você quiser adquirir, tá lá na Shopee, só você entrar. Eu vou copiar a frente dela aqui, pra gente começar a fazer a interpretação desse casaco. Então olha só, eu vou copiar ela, e vou copiar a pence de busto, mas ela não tem, tá, gente? Pelo amor de Deus, jaqueta não tem pence, tá? A gente vai tirar essa pence aqui. Então eu tenho que marcar ela aqui para eu poder eliminar. E não vou marcar aqui e vou marcar a altura de cintura. O que
acontece no meio dessa história aqui? O zíper destacável, ele tem uma limitação de tamanho, ou então você tem que trabalhar ele com os dentes de plástico para você poder cortar do tamanho que você quiser. Se você quiser um zíper de metal, ele tem umas limitações de tamanho à venda, assim, tipo de 50, 55, 60, 65. Então, a gente costuma trabalhar com um tamanho aqui de 50 centímetros para PMG e de 55 do GG para frente, para poder fazer uma jaqueta. Então, como a gente está trabalhando no M, eu vou começar calculando que isso aqui seria 50, tá? Então, eu não posso definir a altura da minha jaqueta agora aqui pelo pescoço. Eu tenho que primeiro interpretar o decote. Depois que eu interpretar o decote, eu vendo aonde vai ficar a ponta desse decote aqui, eu meço os 50 e sei aonde vai terminar a altura da minha blusa, que vai ser praticamente a altura que tá essa jaqueta aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar essa pence, tá? Então, como eu sempre falo para vocês, gente, pence não se elimina tirando um pedacinho da cava e um pedacinho da barra, tá? Ó, aqui tá a minha pence. Eu fiz um risco até aqui, tá? E agora eu vou fazer um outro risco aqui no ponto final da minha pence aqui, ó. Eu vou esquadrar aqui no 90 graus desse esquadro, viu? Eu botei aqui certinho no risco central. E ali eu fiz até encostar, eu andei com o esquadro até o esquadro encontrar com o último pique da pence. E ele tem que ficar bem certinho aqui, tá? Um outro jeito que você tem de fazer isso é você medir aqui quantos centímetros tem, trazer a mesma medida para cá e aí fazer o risco. O importante é que essa fatia aqui que foi adicionada para fazer a pence, ela tem que ser retirada, tá? Então, a gente vai retirar. O primeiro passo é esse. A gente vai dobrar isso aqui, ó. E a gente vai eliminar este pedaço. Quando a gente faz isso aqui, ó, a gente está eliminando esse pedaço aqui da pence. Então, eliminamos a nossa pence. Deixa eu firmar isso aqui com o durex, que agora a gente vai trabalhar com essa peça sem essa pence, tá bom? Vamos lá, trabalhando sempre juntinho aqui. O ombro, gente, ele tá no lugar, praticamente no lugar. A gente vai, assim, não mexer nele, porque eu acho que tá no lugar mesmo. Se ele tiver deslocado para fora, é no máximo 1 centímetro. Como esse tecido é muito duro, é um tecido firme, grosso, o que a gente faz? A gente dá uma pequena deslocadinha para ele não ficar desconfortável, tá? Então, não é um ombro deslocado, tá? O que a gente vai fazer aqui é dar um conforto, é dar uma vestibilidade para esse ombro, porque o tecido é grosso. Então, eu vou marcar aqui 1 centímetro, tá? Para dar uma deslocadinha pequena aqui. Mas eu também não posso, né? Uma jaqueta, eu não posso deixar a cava como tá, porque senão eu não consigo colocar ela em cima de blusa nenhuma. Então, eu tenho que dar vestibilidade na lateral e tenho que dar vestibilidade na cava. Então, a gente vai trabalhar aqui. Essa cava, eu vou arriar ela 2,5, porque... Vou arriar 3 centímetros. Eu vou arriar mais do que eu costumo arriar para camisa, tá? Por conta dessa observação de que ele vai ser usado em cima de outra blusa. Então, ele tem que estar confortável, tá? Então, eu abaixei aqui, ó, 3, ok? E agora eu vou pegar o meu esquadro aqui. Você pega o seu aí, se você já tiver o seu. Você pega essa curva aqui, tá vendo? Mais acentuada aqui, ó. E faz uma nova curva aqui, sendo que você vai ligar o novo ponto do ombro com o novo ponto de cava, ok? Então esse aqui, ó, tá eliminado e essa pontinha tá eliminada, ok? Então já dei vestibilidade aqui, já dei um conforto aqui e agora eu vou dar a vestibilidade lateral. Uma jaqueta, gente, a gente trabalha com linha reta, tá? Eu vou dar uma vestibilidade de 2 centímetros aqui, 2 aqui, e vou dar uma vestibilidade de 1,5 aqui embaixo. Olha só. Por que, Nubia, que você vai fazer isso? Porque aqui embaixo ele tem que ficar quase que exatamente o que é o seu quadril. Então 1,5 vai dar só um confortozinho mesmo, tá? Ela não pode ficar muito larga aqui embaixo, senão ela não vai ficar bonita. Ela tem que ficar mais pra reta mesmo. Então aqui eu dei um pouquinho mais na parte do busto, pra ficar um pouquinho mais solta, e menos ali. Então gravando, ó, 2 aqui em cima e 1,5 aqui embaixo. Agora eu vou lançar aqui, ó, uma linha reta. Pronto, certo? Tá vendo que aqui, ó, você pode dar uma ajeitadinha subindo levemente aqui, ó, só para dar uma curva mais bonita? Pode fazer. Bom, foi. Agora vamos lá. O decote, com essa gola aqui, que dá um anatômico aqui assim, tu vê que ela tá deitadinha em cima do ombro, eu então não vou mexer nesse decote. Eu acho que o decote que a gente tem aqui é muito bom, é muito perfeito. Mas eu vou dar para costura nesse decote, tá? Porque esse decote aqui não tem margem de costura. Então aqui, ó, eu vou dar uma margenzinha, opa,
de costura nele para poder pregar minha gola. Tá, assim, bem adiantado aqui. Agora, o que a gente tem que calcular aqui? O zíper de 50 centímetros, ok? Então, você vai pegar aqui, ó, nesse ponto aqui, onde termina o nosso decote aqui, ó, aqui, e vai marcar 50 centímetros até lá embaixo. Não conta esse 1 centímetro que a gente deu de costura, tá? Pega aqui, ó, na parte onde ele vai realmente terminar o zíper. Aí você vem aqui e marca 50. Por quê? Porque com 50 você consegue achar esse zíper com facilidade, tá? Então, marcou com 50. A blusa tem que ficar prontinha aqui com 50, já contando com esse coisinho que tem aqui embaixo e tudo. Tu vê que o zíper termina aqui, ó, na pontinha do coisinho. Ok? Agora você vai fazer uma linha reta aqui. Essa linha reta vai ser o final da sua jaqueta. Você traz aqui, ó. Ó, o final da minha jaqueta. Certo? Vamos definir quantos centímetros a gente vai deixar para fazer esse coisinho aqui de baixo. Eu acho que ele vai ficar bonito com os 6 centímetros, tá? Então eu vou marcar aqui, ó, daqui até aqui 6 centímetros e daqui até aqui 6 centímetros. E vou fazer um outro risco só para eu poder saber onde que termina a blusa e onde que começa o cós. Pronto. Vamos dar uma olhadinha como é que tá ficando? Ó, tá super legal, né? Nessa parte aqui que eu vou pregar o zíper, gente, eu preciso dar um centímetrozinho de costura aqui, porque eu não preciso dar transpasse, tá? Se eu for botar o zíper, eu não preciso dar transpasse. Então, eu dou 1 centímetro aqui de costura. E uma outra coisa que eu preciso pensar é o seguinte, como que vai ser o acabamento aqui dentro? Eu tenho 2 jeitos de fazer. Um é colocando uma vista aqui por dentro. Mas eu acho que aqui não deve ter, por 2 motivos. Primeiro, que o tecido é muito grosso. O tecido é muito pesado para a gente poder fazer essa frente ali duplicada. Segundo, o avesso é muito bonito. Então, eu acho que aqui eles devem ter pregado o zíper. Pode ter sido usado esse galão aqui, ó. Que você pode pegar aqui, pregar o zíper. Depois você vir com esse galãozinho aqui, ó. Exatamente ali onde pregou o zíper. Olha que bonitinho que vai ficar. Faz um acabamentozinho com esse galão aqui, do lado de dentro, e depois dá esse pesponto aqui. Você fica com 2 opções. Aqui, ó, no ombro tem um recorte. Aqui um recorte enfeitando. Então a gente vai fazer esse recorte aqui com... Deixa eu começar pelo lado de cá. Vamos fazer com 7 centímetros, tá? Ó. Então marcou 7, porque aqui a gente tem 1, né, de costura, ele vai ficar, na verdade, com 6. Aí vem aqui, marca 7 e faz uma linha reta aqui. Então aqui vai ser o nosso recortezinho do ombro. Agora vamos ao bolso. O bolso a gente vai começar de baixo para cima. Então, olha só, vai ser diferente dos outros agora, tá? Da linha onde começa o cós para cima, eu vou dar uma distância de 2,5 centímetros para começar o cós. Deixa eu fazer com vermelho agora para ficar mais destacado. Vou marcar 2,5 do cós para cima, 2,5 do cós para cima. Então, já sei a altura que vai começar meu bolso. É um bolso grandão, tá? Então agora eu vou fazer uma linha aqui, ó, e vou deixar uma distância daqui para a lateral e daqui para o meio, mais ou menos iguais, tá? Então eu vou fazer um bolso com 18 centímetros, vou fazer bem grande. Então eu vou marcar aqui, ó, um 0, venho aqui no 18, não é para ser exatinho não, tá? Eu fiquei aqui com 5 centímetros de distância lá, e as 5 aqui, por acaso, no olho eu fiz, ficou igual, tá? Então fiz com 18 centímetros. E a altura dele... Eu vou também fazer 18, porque depois eu tenho a tampinha aqui. E quando a gente pega a tampinha, o bolso dá aquela impressão de ser alongado. Então agora eu vou marcar aqui para cima 18, para fazer o meu bolso, ó, 18. Eu tenho que desenhar ele todinho aqui na minha informação, tá? É assim que se faz molde. Você passa todo o desenho da foto que você está trabalhando, você passa para cá. Agora você pega essa parte do esquadro aqui, ó. Coloca bem na linha ali que você fez, bem lá no finalzinho dos 18. Certinho, tá, gente? Ó, e sobe a linha reta aqui. Faz a mesma coisa do lado de cá, ó. Certinho ali no esquadro, a linha reta aqui. Então, esse quadrado aqui é o bolso. Acima do bolso, você vai marcar 2 centímetros. Ó, 2. E vai fazer uma nova linha que vai ser a linha da tampinha.
O bolso é grandão, né, gente? Ele fica lá debaixo do peito dela, tá vendo na foto? Olha lá, ele se encaixa lá debaixo do peito dela. Esse aqui vai ser a tampinha. A tampinha, eu tô desenhando o tamanho que eu quero ele prontinho, tá, gente? Então, a tampinha eu quero prontinha com 7. Deixa eu usar o azul agora pra gente não se confundir, ó. A tampinha vem até aqui. Tá vendo? Tô marcando aqui, ó, 7. Devia ter feito o risco de cima azul, vou fazer, tá? E ele é todo quadrado, ó. 7 e 7. Então vai ficar assim, ó. Esse quadradinho azul é a tampinha, esse quadradinho vermelho é o bolso, tá ok? O que você precisa fazer no molde, quando você estiver fazendo o molde definitivo? Você precisa fazer a marcação, os furinhos aqui, ó, pro bolso e os furinhos pra tampinha. Porque aí você, quando você cortar em cima do tecido, você vai pegar a canetinha, que é a canetinha que apaga com calor, né? A canetinha de modelista mesmo, de costureira. Aí você vai fazer essa marcação aqui, ó, ali no tecido. Faz a marcação, você sabe onde você tem que pregar o bolso. Isso é importante, gente, porque se você não marcar tudo bem marcadinho, tudo certinho, tá arriscado na hora que você fizer a peça, um bolso fica mais alto do que o outro, mais próximo do zíper, mais próximo da lateral, não fica com simetria, tá? Então é muito bom ter as marcações. Então agora sim, a minha frente tá pronta. A frente tá, a informação tá pronta. Eu vou fazer a informação das costas. E eu, inclusive, as costas, como ela não tem nada, eu já vou fazer a tela dobrada, para poder já fazer ela definitiva. Vou pegar aqui a base das costas, ó, a base M, que a gente tem na Shopee, adaptada para o meu tamanho. Ai, Núbia, mas como é que eu faço para adaptar a minha base para o meu tamanho? É fácil, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal que ensina você a fazer a adaptação para as suas medidas, tá? Então não tem mistério, não. E agora a gente vai repetir todo o trabalho. Quanto que a gente alongou o ombro aqui? 1, não foi? Então eu vou marcar 1. Quanto que a gente arriou a ponta aqui da cava? 3. Então eu vou marcar 3. Quanto que a gente deu de vestibilidade? 2 aqui na cava e 1,5 aqui na barra. Aí aqui eu subi uma linha reta. Certo? E agora o que eu faço? Faço uma cava unindo este novo ponto com este novo ponto. Você tá vendo que ele não vai passar por esse aqui, ó? Porque a cava de trás, ela precisa de mais tecido, tá? Para ela não ficar prendendo o seu braço. Então, o importante é que a medida daqui, ó, essa medida aqui, tem que ficar nessa mesma medida aqui. Porque elas têm que casar uma com a outra, tá? Então, não importa se aqui ele vai... Se ele passar para cá e depois subir, ele não vai ficar uma cava costa bonita. O importante é que as laterais vão ficar casadas. E aqui embaixo, ó, tá vendo? Quando eu fiz a medida do zíper, ele subiu 1 centímetro em relação à medida da base. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou marcar aqui 1 centímetro. Vou marcar 1 centímetro e vou fazer a linha reta, que vai ser onde vai terminar a nossa jaqueta. Outra coisa que a gente marcou foi a largura do coisinho que vai ter aqui embaixo. Eu botei 6, venho aqui e coloco 6. Você tá vendo que quando você faz a primeira informação, você tem muito raciocínio para você pegar. E a segunda, você vai fazendo cópia da primeira, né? Você vai chegando à mesma conclusão. E a última coisa é o quê? Aqui em cima, a gente vai usar o mesmo decote, só que a gente vai adicionar 1 centímetro de costura. E as costas está praticamente pronta. Inclusive, eu vou recortar essas costas aqui até o final. Depois eu vou fazer o molde desse coisinho e aí então eu retiro ele aqui dessa informação, tá? Enquanto eu vou recortar, eu vou mandar uns beijos aqui. Vou mandar um beijo para Antônia Bezerra, que mora em Moreilândia. Nossa, gente, Moreilândia, Pernambuco. Obrigada, Antônia, pela sua companhia. Acho que a Antônia é antiga aqui no canal, cara. Acho que ela me segue desde o comecinho. Obrigada pela tua companhia, viu, Antônia? Também vou mandar um beijo para Ivone Alvarenga. Ela é de São José do Rio Preto, em São Paulo. Eu tenho muita seguidora de São Paulo, São José do Rio Preto também tenho muita. Ivone, muito obrigado também por você estar aí com a gente. Obrigada pelo seu comentário. E a Imaculada Moreira, que mora em Eusébio, no Ceará.
Ainda vou conhecer o Ceará, viu, Imaculada? Vou aparecer por aí, vou mandar uma mensagem pra tu. Imaculada, tô em tal lugar assim, assim, assim. Vem cá tirar uma foto comigo que eu quero guardar de lembrança. Porque Ceará é muito bonito, né? Então, um beijo pro pessoal, pros cearenses, pras cearenses costureiras. Muito obrigado pela companhia de vocês. Agora, retornando aqui, vamos lá. Aqui as costas ficaram prontas, né? A única coisa que a gente depois vai fazer vai ser retirar a sobra aqui, deixando 1 centímetro de costura, e essa parte está pronta. Cadê meu moldezinho de manga? Tá aqui. Vamos lá, ó. Dobrei. Já tô até com o papel dobrado, tá, gente? Dobrei. Vou copiar aqui, ó, a parte das costas. Vou segurar a parte de baixo, abro a manga e copio aqui a parte da frente. Pronto. Costas, frente e tá dobrado aqui. Agora vamos lá. Para você nunca mais errar isso, tá? Vou trazer esse pedaço para cá. Você vai ver que eu vou acompanhar exatamente o que eu fiz aqui. Opa, peraí, que a dobradura aqui tá errada. Sabe por quê? Esse raciocínio aqui, gente, ele acompanha totalmente o que a gente fez na cava. Acompanha totalmente mesmo. Vamos lá, ó. O ombro, eu joguei 1 centímetro para fora. Então, se o ombro que casava aqui vai começar a casar aqui, eu tenho que tirar 1 centímetro aqui. Então, eu tiro 1 centímetro aqui. Deixa marcado, tá? Por enquanto, deixa marcado. A lateral, eu arriei aqui, ó, 3 centímetros. Então, você vem aqui, ó, e arreia 3 centímetros. Deixa marcado. Dei vestibilidade de 2 centímetros. Você tá vendo que tudo que eu fiz em um lugar eu tô fazendo no outro? Ó, 2 centímetros. Então, eu aqui tirei o 1 que eu botei ali, arriei os 3 que eu arriei aqui e dei vestibilidade, dei folga de 2, o mesmo que eu dei ali. Então, o meu novo ponto de cabeça de manga é aqui, o meu novo ponto de cava é aqui. Só que essa parte central aqui, a gente não mexe, tá? Então, o que você vai fazer? Vamos de vermelho para você entender, ó. No meio aqui da manga, você vai começar a fazer um novo traço. Então, você vai fazer um novo traço aqui, ó, juntando com esse 1. Tanto as costas quanto a frente. Tá? Comecei um novo traço. E agora você vai começar um novo traço daqui para cá. A gente sabe que a manga faz uma curva para cá e depois ela volta, ó. Encontrei lá. Ela faz uma curva para cá, depois ela volta. Encontrei lá. Então, esse traço vermelho é o novo traço da minha manga. Pronto, aqui termina. Se você fizer aqui na tua manga o mesmo que você fez na sua cava, a sua manga vai encaixar na sua cava. Por que que vai? Porque aqui, ó, quando a gente fez a base, essa base que a gente tem aqui, que é a base que tá lá, que tá lá na Shopee, ó. Quando você pega isso aqui, fecha a costura aqui e vem com a manga que é correspondente a ela, a manga encaixa aqui certinho. Ela foi feita e calculada para encaixar aqui certinho. Se ela encaixa aqui certinho, tudo que eu fizer nessa cava, eu tenho que fazer nessa manga. Porque ela vai continuar encaixando. Agora, se você fizer uma modificação na cava, aqui, e fizer diferente aqui, eu acho que não precisa arriar tanto, vou arriar. Não, se você fizer diferente, ela não vai encaixar. Você pode ver que eu termino o molde, eu nem me dou o trabalho de conferir. Porque eu já sei que dessa maneira ela vai encaixar, tá? Agora, eu vou buscar aqui, ó, o comprimento da minha manga, que tá dando aqui pra mim 60 centímetros. A manga P, ela pode ser feita com 60 centímetros para cobrir um tanto assim da mão, já contando com o punho, tá? Para cobrir um tantinho da mão assim, para ficar uma jaqueta boa. Mas é 60 centímetros lá em cima da curva do meu ombro. Então eu não vou considerar esse deslocamento, vou considerar a curva do ombro, porque por enquanto eu tô procurando só a medida, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, até aqui tem 50. Eu vou colocar mais 10, para já considerar com punho e tudo. Vai ficar uma manga bem compridinha, tá? Mas você tem o seu corpo, eu tenho o meu corpo e o padrão é outro corpo. Como que você acha essa medida? Você pega a fita métrica, ó, você vai colocar aqui, ó, na curvinha do seu ombro. Aí você vai passar a fita métrica atrás do seu cotovelo, assim, desse jeito. Vai dobrar o seu braço. Tá vendo? Dobrou, né? Aí você vem aqui, ó. Deixa eu segurar aqui com o queixo.
Aqui, ó. Tá vendo? Hoje tá terminando assim, tipo 2 centímetros depois do teu punho. Você pega e marca aqui pra você ver, ó. Olha quanto que deu. O meu, 60, tá? Então o meu é 60. Você tem que medir isso com o braço dobrado até aqui. Por quê? Porque uma jaqueta, um casaco, quando você dobra o braço, ele não pode vir com a manga até aqui. Porque quando você dobra, ele sobe bem, tá? Sobe bastante. Então você deixa uma folga. É melhor ela assim no descanso, ela tá tampando um pouquinho a mão, porque ela vai estar te esquentando, do que depois quando você dobrar, ela fica sureca aqui assim pescando siri, tá? Então marquei aqui, ó, os 60 que eu preciso. E agora, eu vou pegar também a fita métrica, ó, vou fazer um círculozinho e vou achar a largura que eu quero para esse punho. Considerando que ele é um casaco, gente, ele não pode ser muito apertado, tá vendo? Ele é soltinho, ó. Eu acho que se eu fizer ele pronto, deixa eu ver aqui, um casaco, né, gente? Pronto com 25, será que tá bom? Ó, o que vocês acham? 25 é aqui, ó. Deixa eu segurar bem direitinho, ó. Pô, eu acho que tá bom, né? Um punho bem larguinho, não tá? 25. Então, vamos trabalhar com 25. 25. Vamos fazer 2 cálculos aqui, tá? A metade de 25 é 12,5. Então, 12,5 seria isso aqui, ó. 12,5. Eu preciso de um ali pra costura, né? Pra poder fechar. Então, vou botar mais um. É isso aqui que vai ficar. Aí, eu vou trazer uma reta daqui, em linha reta, tá? Ó. Daqui, do finalzinho da minha axila, até essa medida que eu encontrei, ó. Certo? E aqui, ó, eu vou fazer uma linha reta. Agora, presta atenção no pulo de gato que eu vou fazer agora, tá, gente? O pulo de gato de agora é o seguinte. Qual o tamanho que vai ser o meu punho? Vou botar o mesmo tamanho desse coisinho aqui, 6. Aí você vem aqui, ó, 6, 6, e faz a demarcação onde termina a manga e onde começa o punho. Fiz a demarcação. Esse punho não precisa dessa quina aqui, tá? Você pode trazer aqui o seu esquadro certinho. Eu sei que vai aumentar um pouquinho ali, quase 1 centímetrozinho, mas o punho a gente faz ele retinho, ele é um retângulo, tá? Ó, tá interpretada já a minha manga. Como é que eu faço agora? Vou fazer igual eu fiz as costas, tá? Eu vou recortar aqui no final, onde tá o punho, e vou recortar até lá em cima. Observa que aqui, ó, na cabeça de manga, eu corto primeiro as costas, que é a parte que tá mais alta, ó. Tá? Vou pela linha vermelha, que é a nova que eu fiz, hein, gente? Não confunde as bolas aqui não, hein, ó. Bota o pique do meio, e agora você abre a manga e corta a parte mais curta, que é a parte da frente. Que, inclusive, quando você acabar de cortar, você já dá o pique aqui. E essa parte aqui, eu vou fazer o aguardo dela da mesma maneira que eu vou fazer aqui, ó. Depois eu vou fazer o punho, e aí eu retiro essa sobra do punho. Aqui também depois eu vou fazer o cós, e vou retirar essa parte do cós. Eu já tô com as 3 informações, ó. Eu recortei aqui a informação da frente, toda recortadinha, a das costas e a da manga. Aqui, gente, eu separei um pedaço de papel pra gente poder começar a fazer os pedacinhos um a um, tá? Eu vou fazer aqui o cós da barra. Então, vamos lá, ó. Aqui é o coisinho, aqui é a dobra, que é o meio das costas. Aqui também tá na dobra, certo? Então, aqui eu preciso colocar esse pedaço das costas aqui, ó. Pra eu poder saber quanto eu vou gastar nas costas. E aqui dentro, tá vendo? Você concorda que aqui eu vou perder 1 centímetro de costura? Vou, não vou? Só que o cós, ele não vai ser costurado na lateral. Então, eu dobro ele assim, ó, e faço um risco para saber qual é o tamanho do cós das costas, porque ele não vai ter costura, então eu tô dobrando esse 1 centímetro da costura, tá? Agora, aqui na frente, ó, vou botar isso aqui retinho, tá? Porque ele aqui na lateral é retinho. Ó, aqui na frente, essa lateral da frente, ela vai emendar direto aqui. E eu também não vou fazer 1 centímetro, não vou precisar de 1 centímetro de costura aqui. Então, eu pego da frente, encosto ali, ó, e já sei que esse aqui é o tamanho do meu cós, ó. Cheguei aqui no meio da frente, risco. Esse aqui, ó, é o tamanho do meu cós. Que outro jeito você pode fazer isso? Você pode fazer assim, ó. Bota a fita métrica ali, traz até aqui, onde falta 1 centímetro para terminar. Depois você pega essa medida que você achou aqui na frente, dá continuidade para ela até 1 centímetro para terminar. E aí você achou a medida de 55, vem aqui e marca aqui.
tá? Então pode fazer usando o molde, pode fazer usando a fita métrica. Então eu já sei que aqui termina o meu coisinho da barra, porque o coisinho não é menor do que a jaqueta. Ele é exatamente do tamanho da jaqueta. E ele não... Porque a jaqueta não franze, tá vendo aqui, ó? Tudo reto, ó. E agora vamos ver o tamanho assim, quanto que a gente vai precisar. Você sabe que aqui, ó, é dobrado, né? Então vamos lá. Eu tenho 6 centímetros. Eu tenho 6, ele é dobrado, então ele tem mais 6. Então são 12 que eu tenho. Mas eu preciso de 1 centímetro de costura aqui e um lá do outro lado. Então eu preciso colocar mais 2. Então eu preciso colocar 14 centímetros aqui, ó. Então você vem aqui, mede aqui nessa lateral aqui, ó, 14. Vem aqui, mede aqui no comecinho dele, 14. E aí você faz o risco reto aqui e eu vou te mostrar certinho como é que ele vai ser. Ó, 14, tá? Agora a gente já pode cortar. Esse daqui, gente, é o cós, tá? É o coisinho, a barra da peça. Como que a gente vai aplicar isso aqui? A gente vai pegar esse pedaço aqui, a gente vai cortar ele grandão, ó. Tá? Aí você vai dobrar, eu já coloquei até um pique central ali, que é o meio das costas. Você vai dobrar ele, vai pregar ele dobrado. E aqui você vai perder 1 centímetrozinho de costura para poder pregar aqui na peça. Aí ele vai ficar com os 6 que a gente já tinha programado, tá bom? Então aqui a gente vai botar o fio nessa dobra aqui, ó. Fio, e a gente precisa dele só uma vez, né? Porque ele dá a volta na barra toda. Esse aqui é o coisinho da barra. Até, inclusive, aqui, ó, na direção aqui da lateral, tá vendo? Você pode botar um pique também, sabe por quê? Porque na hora que você estiver pregando, ele te ajuda um pouquinho a enxergar onde que encaixa na lateral ali. Então, a gente já sabe que aqui onde eu fiz esse risco, vai encaixar na emenda aqui da lateral. Tá? Só para ajudar na hora de costurar mesmo. Não é imprescindível, mas ajuda. Então o cós foi. Agora que eu já fiz o cós, eu posso vir aqui nas costas e retirar esse pedaço aqui fora, porque eu já fiz ele, né? Aí eu vou deixar 1 centímetro aqui de costura, ó. Tá? E as costas tá pronta. Certo? As costas é uma vez. Foi. Agora aqui, ó. Vou deixar a frente por último, né? Porque a frente tem mais pedacinhos, eu vou deixar pro finalzinho. Agora aqui, ó. Eu tenho um punho aqui, certo? Então aqui eu já vou fazer de outro jeito, ó. O outro jeito que eu faço é, eu já dobro aqui o papel e já marco a largura desse punho aqui, ó. Ele começa aqui, ele termina aqui. Esse é um outro jeito que você pode fazer, usar esse jeito também para fazer aquele cós lá das costas, tá? Do jeito que você achar que você se ajeita melhor. O meu punho tem 6 mais 1 de costura, 7. Marcou 7. Marcou 7. O risco reto aqui. Cortou, tá? Esse aqui eu já tô cortando dobrado. Então assim, você vê o jeito que você se ajeita melhor para trabalhar. Tá vendo aqui, ó? O outro, eu fiz ele assim, ó, aberto. Certo? Para depois, ó, fiz ele aberto para depois dobrar. E esse eu já fiz dobrado. É como você achar que deve, tá? Fazer. O fio é em pé. E esse punho aqui, eu preciso dele 2 vezes. Um para cada manga. Feito esse punho, como a minha manga já tá pronta, eu também posso recortar essa sobra, deixando 1 centímetro de costura. E a manga também já tá pronta. Essa jaqueta não vai ser difícil de fazer, tá? A manga tá pronta, eu preciso de 2 vezes, um par. Vou mandar mais uns beijos aqui. Vou mandar um beijo para Neuza Duarte, de Maringá, no Paraná. Paraná já deve estar friozinho, né, Neuza? Um beijo para você aí, aproveita bastante o molde desse casaco. Vou mandar um beijo para Célia Maia, que mora em Belo Horizonte, nossa seguidora muito querida também. Para Josinete Cunha, de Jaguaribe, Ceará. Mais uma do Ceará, gente. Jaguaribe, obrigada, Josinete. E para Silvana de Jaú, em São Paulo. Então, mandei mais uns beijos aí. Vamos dar continuidade aqui. Eu peguei um pedacinho de papel para fazer essa palhinha aqui, tá? Então, vou copiar a cava, o ombro, o decote
E vou passar minha rolete ou carretilha, chama como você quiser, aqui nessa emenda aqui, porque é para saber onde termina essa palhinha. E, gente, muito importante aqui, eu vou fazer uma marcação de um pique aqui, ó. Não marca no meio, tá? Marca onde você quiser, mas não no meio. Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Pra quê? Pra me botar um pique na pala e um pique na blusa. Só pra na hora de pregar eu não inverter, porque elas ficam parecidinhas, tá vendo? Feito isso aqui, deixo pra costura aqui na parte que eu vou pregar na frente, marco o meu pique aqui. E o restante todo, eu não preciso deixar nada, né? Porque eu já deixei ali, ó, costura pro decote, era o único lugar que eu precisava acrescentar. Ó, certo? Então a pala tá pronta. Eu vou precisar dela 2 vezes, um par, né? Porque ela é diferente um lado do outro. Ó, quando você dobra... Aqui embaixo, gente, a gente já fez essa barra. Não preciso mais dela. Mas também eu vou fazer outra frente. Porque eu não vou destruir essa frente, não. Porque eu vou precisar dela inteirinha para poder fazer a gola, tá bom? Vamos fazer agora o bolso. Deixa eu ver aqui se esse tecido aqui, quando eu passar, ele marca. Eu acho que quando eu passar, ele não vinca. Ele não vinca. Então não adianta a gente fazer o gabarito, porque ele não vai vincar. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar o meu bolso aqui. 2 formas diferentes de copiar. A primeira é você passar a rolete em volta dele todinho. A segunda, como ele é um quadrado, é você fazer assim, ó. Faz os 4 furos das 4 pontas do quadrado. Aí depois você faz a ligação deles, formando o quadrado, para ficar bem exatinho. Dos 2 jeitos dá certo, é só você escolher o jeito que você prefere fazer. Esse aqui é o molde do bolso pronto. Eu vou fazer uma bainha na boca desse bolso aqui com 3 centímetros, então você marca aqui, ó, 3, 3... Dá um risco. E eu vou fazer uma dobradura nesse bolso de 1,5. Então você marca 1,5 toda a volta do bolso e faz esse acréscimo para você poder dobrar o bolso. Quando você for fazer esse bolso, você precisa se lembrar disso, porque... Ou então, gente, se você estiver trabalhando com um tecido que passa e marca e vinca, aí você faz o gabarito, tá? O gabarito é desse tamanho aqui dentro, ó. Feito num papel de cartolina direitinho. Só serve para você passar o bolso, o gabarito, tá? Ele não entra no mapa de corte, nem nada. Ele só serve para você passar o bolso e deixar ele passadinho. Mas isso só vai ter serventia se você trabalhar com tecido que vinca, né, gente? Miado forte ali na minha porta. Tutu! Acho que o Tutu tá querendo vir trabalhar. Tá vendo? Aqui você vai fazer assim, ó. Você vai fazer a bainha. Depois você vai dobrar esse 1,5 pra dentro aqui. E ele vai ficar, vou dobrar os 3 lados, ele vai ficar do tamanho certinho do bolso. O único lugar que você precisa de botar pique é aqui onde você vai fazer a bainha, ó. Pra você não se perder. Não se perder quanto você deixou. Esse bolso, você vai cortar ele 2 vezes, tá? Ele é dos 2 lados. Então, fio, 2 vezes. Não precisa ser par, porque é um quadrado. Agora vamos fazer a tampinha. Então, a tampinha. Vamos dobrar o papel. Aqui, certo? Aí aqui é uma dobra, aqui, ó. No finalzinho da tampinha aqui, ó, é uma dobrinha. Tá? Para não ter uma costura a mais aqui, porque a gente tá falando de um tecido grosso, né? A gente pode eliminar essa costura. Aí você pega essa dobrinha do finalzinho da tampinha, coloca na dobra do papel. E aí você faz a mesma coisa. Ou você passa a rolete, ou você marca aqui, ó, as 2 quinas. Ó, as 2 quinas dessa tampinha. Aí você vai fazer assim... Vai fazer o risco para poder fazer exatamente o mesmo retângulo que tá ali na informação, ó. Tá? Você pode copiar com a rolete ou pode fazer o furinho e dar o risco. Aí aqui tem um detalhe, tá? A tampinha, do lado de fora, você não precisa deixar 1,5 cm.
Você pode deixar 1 centímetro, até um pouquinho menos até, se for o caso. Se for um tecido mais delicado, tá? Então você deixa só a quantidade mesmo de margem de costura para você costurar. Agora daqui para cima, você tem que deixar 2. 1,5 eu acho que é muito pouco para esse tecido grosso. Se fosse um tecido fino, eu deixaria 1,5, mas eu acho que 1,5 vai ser pouco. Eu vou deixar 2 porque ele é muito grosso. Na hora que fizer a dobra nele, ele vai sumir um pedacinho. Isso aqui é porque a gente vai ter que dobrar. Vou te ensinar como é que é, peraí. Você, na hora de montar essa peça, você não vai ter dúvida. Ó, você vai pegar aqui, você vai virar o direito para fora e vai costurar ele aqui nas laterais e vai desvirar. Ele vai ficar assim, ó, tá certo? Aí quando você estiver pregando aqui na frente, ó, na frente, você pega essa tampinha, coloca aqui. E aqui, de um ponto de marcação até o outro, você vai pregar aqui na máquina reta, ó. Depois que você pregou, você pega essa tampinha aqui, vira ela para baixo assim, ó. Já tá presa na blusa. Aí você vem e dá um pesponto aqui, ó. Um pespontinho aí de 1 centímetro. Aí a tampinha vai ficar assim, ó, deitadinha em cima do bolso. Tá ok? É assim que se faz e que se prega a tampinha do bolso. Então essa tampinha aqui, o fio também vai ser em pé. E eu preciso dela 2 vezes também. Não precisa ser par. Estamos quase chegando no final aqui, né? Da nossa peça. Tá gostando, gente? Não deixe de dar o like, tá? Outra coisa que é importante eu lembrar para vocês é o seguinte. Quando você assiste o vídeo e você não dá um gostei, não curte o vídeo, o YouTube acha que você não gostou do vídeo, ele começa a parar de te notificar. Então tem muita gente que às vezes fala comigo assim, Núbia, tu tá lançando vídeo e eu não tô recebendo a notificação. É porque você não tá curtindo. Se você não curtiu, o YouTube acha que você não gostou. E ele para de te notificar. É simples assim, é tudo algoritmo, tá, gente? É tudo inteligência artificial, é tudo feito pelo computador, o computador cruza dados, é feito desse jeito. Olha, eu copiei todas as partes aqui, e aqui eu vou passar a rolete, porque a minha frente termina aqui, ó. Vou marcar aquele piquezinho para encaixar a pala. E vou fazer os 4 furinhos aqui, ó, do bolso, certo? Esses furinhos aqui eu vou destacar, porque quando eu estiver cortando o tecido, eu vou precisar marcar eles. Aqui nessa emenda eu vou deixar 1 centímetro de costura e o resto já tá aqui, ó, na barra. Tá vendo aqui, ó? Eu já cortei deixando 1 centímetro. No zíper também. Com uma gripe, gente. Nossa, muito gripada. Corto aqui a minha cava. Corto aqui o meu decote. O lugar do zíper. Se você for fazer a vista, você faz ela até lá em cima no ombro, tá? Aí você copia o decote todo aqui, ó. Até aqui, não pega na parte do cós, tá? Ele termina aqui, ó, junto com a frente. Aí a vista, tem gente que gosta dela larga, igual de blazer. Tem gente que gosta dela mais estreitinha. Eu acho que se for fazer a vista, ela tem que ser larga. Tem que ser igual de blazer. Pro caso de, por exemplo, a peça abrir, não ficar aparecendo o avesso. Então eu já começo com ela aqui bem larguinha e vou em direção lá ao ombro, ó. Tá? Isso aqui seria a vista, caso você for fazer a vista. Ela é 2 vezes um par. Ó, fio, que é a frente, tá? 2 vezes um par. Marca aqui, ó, aquele piquezinho que eu falei. E agora, nós vamos fazer a gola. Vamos começar a fazer a gola, tá? Você vai pegar um papel, vai marcar aqui todo o decote das costas, ó. Marcou o centro costas, copiou o decote e copiou o ombro, certo? Aqui, ó, é a dobra. É a dobra. Aqui tá dobrado. Agora você vai pegar a informação, não pode ser a frente que já tá sem essa pala, tem que ser a informação que tá com a pala, porque você precisa da medida do decote inteiro. E aí você vai encostar aqui sem tirar a margem de costura de ombro, tá? Você vai só encostar um no outro. E você vai copiar o decote da frente também. O que a gente obteve aqui, ó? A gente obteve aqui o decote completo.
Agora a gente vai marcar aqui a medida da gola. Como aqui eu já tenho margem de costura, por quê? Porque eu já tô copiando do decote que já tem margem de costura, né? Eu vou colocar uma medida grandona, eu vou botar 10 centímetros, ó. Então, de lá da beira, eu trago pra cá com 10 centímetros. Eu vou perder ali 1 centímetro de costura, né? Eu vou ficar com 9. Você faz toda a volta assim, 10 centímetros, porque essa gola aqui é larga, tá, gente? Olha, é bem grandona, ok? Agora você vai recortar emendando isso aqui, ó, casando as marcações. Pode riscar primeiro, se você ficar mais segura, tu risca primeiro. Esse aqui é o comecinho da interpretação da nossa gola. Pronto. Esse é o começo. Agora que a gente tá com a gola assim, gente, eu preciso que você preste muita atenção no que a gente vai fazer. Você vai escrever 3 informações aqui em ordem crescente de meio centímetro. Vou te dar um exemplo, tá? Ó. Aqui, uma curva mais acentuada das costas, tá? Que é essa aqui, né? A parte mais acentuadinha das costas. Aqui é meio reto, né? Aqui, tu vai escrever aqui, ó, 1 centímetro. Na emenda das costas com a frente, você vai escrever 1,5. E nessa curva mais acentuada da frente, você vai escrever 2. O que você vai fazer aqui, ó? Nessa curvinha aqui, ó, você vai fazer aqui um risco, vai pegar essa informação de 1 centímetro, vai colocar aqui embaixo e vai fazer um outro risco. Tá vendo que a gente desenhou alguma coisa parecida com uma pence? Ok. Nesse risco daqui, ó, você vai pegar aqui embaixo e vai colocar a medida de 1,5 centímetro. Pode colocar metade para cada lado do risco. Tá? Tipo 75 para trás, 75 na frente. Então, 1,5. 1,5. Ih, peraí que eu fiz o risco errado. 1,5. E nessa curva aqui é 2 centímetros. Faz um risco aqui. Marca 2 aqui embaixo. E faz assim. O que a gente precisa fazer para essa gola vestir bem, não ficar parecendo gola de marinheiro? A gente precisa diminuir essa roda aqui. Então, a gente vai diminuir gradativamente, tá? Nas costas, a gente diminui 1. Então, você corta uma das pernas dessa pence, falsa pence que você desenhou, esconde ela, deixa eu pegar o durex, e fixa. Aí, aqui, você vai cortar uma dessas pernas aqui, vai pegar aquele 1,5 que você marcou ali embaixo, ó, esconde ele, fixa. E na frente, você vai cortar uma das pernas também. Esconde ele, esses 2 centímetros, ó. E fixa. Bom, pessoal, aqui na gola a gente vai ter que fazer uma mudança de percurso, tá? Por quê? Porque na lã ele não funcionou. Quando eu fechei a gola, que eu costurei aqui, ela ficou toda embabadada, essa ponta aqui, tá? Então, não funcionou essa gola aqui na lã. Então, nós vamos modificar ela, tá? Peguei a metade dela aqui, a gente vai pegar aqui, ó, nessa curva mais acentuada, nós vamos fazer 2 cortes e vamos diminuir 1 centímetro em cada corte, ó. 1 centímetro e aqui, ó, 1 centímetro, tá? A gente vai trazer essa gola para uma pegada um pouco mais reta, tá? Que realmente na lã não funcionou. Vamos fazer também 2 cortes do lado de cá, que é a parte mais acentuada da frente. Vamos também aliviar 1 centímetro aqui, tá? Que você bota ali, ó, 1 em cima de 1. Vamos aliviar aqui 1 centímetro aqui também, certo? E vamos tirar da ponta aqui também, vamos tirar 2. Com isso, a gente fez a curva dela muito mais leve, muito mais suave. E para finalizar, na parte reta, a gente vai fazer também um corte e vai tirar mais 1, tá? Então, como você pode ver, eu aliviei completamente a curva da gola. Olha como a curva dela tá muito mais suave. Agora é só a gente ver quanto que nós vamos gastar de tecido. Gente, esse mapa aqui não tá fácil não, hein? Vamos lá. Coloquei as costas lá na dobra do tecido. Aí a frente eu tô tirando bem aqui, encostadinho aqui, porque aí eu posso tirar a pala ali e no meio ali sobra pra tirar o bolso, tá vendo? Aí eu encaixei assim.
Coloquei o punho, a tampa e a vista lá, para quem vai fazer vista, tá? E a vista lá. Isso aqui é 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes, então o pano tá dobrado, deu bom. A manga encaixei aqui. A gola tem um formato muito ingrato, que gasta muito tecido. Eu vou puxar esse tecido para cima, pra gente poder ter uma ideia dali para baixo como é que a gente vai fazer. Certo? Vamos lá, ó. Então eu acho que aqui a gente pode encaixar na cabeça de manga aqui essas 2 golas e fica faltando o cós, que é aqui, ó. Aí é aqui que termina a história. 1,50 m e ainda passou aqui uns 5 centímetros. 1,55 m, tá? Pra fazer esse casaco aqui. Mas, lindo, né? Lindo de morrer. Muito obrigado pela tua companhia, tá, gente? Até a próxima, se Deus quiser. Deixe sua curtida, inscreva-se e não deixe de comentar o seu nome e a sua cidade para você poder ser selecionado para ganhar beijo na próxima vez.